Hola meus amigos, eu sou o Lancito para falar de Libertadores da América, esse aí, no caso aqui é o segundo vídeo aqui, né, a casa parte 2, né, falando sobre os jogos aí da última quarta e quinta-feira que concluíram a fase de grupos da competição, né, no caso já tínhamos aí a maioria das equipes já quase definições dos classificados, né, no caso aí foi para completarmos as 16 equipes que estarão nas oitavas de final, né, no caso, falar aqui dos jogos da quarta-feira, né, no caso, no estádio Parque Central tivemos o duelo entre Nacional e Metropolitanos, né, no caso, o jogo válido pelo grupo B, onde a equipe do Nacional do Uruguai ali conseguiu a classificação aí vencendo por 1 a 0 com um gol aí de Diego Polenta aos 40 minutos da primeira etapa. O Nacional pressionou bastante aí para conseguir a vitória, né? No caso ali só dependia de si ali para poder e também de um tropeço ali do ou do Internacional ou do Independente Medellín para poder avançar para a próxima fase. E no outro duelo do grupo, né, foi a partida entre Internacional e Independente Medellín no estádio Beira-Rio, onde a equipe do Colorado foi arrasadora aí com a grande vitória por 3 a 1, né? No caso aí o Internacional fez os 3 gols ali com menos de 30 minutos. Aos 3 minutos ali o Maurício abriu o placar. Depois aos 22 e aos 27 ali o Luiz Adriano ampliando o marcador. E no início da segunda etapa ali o Independente Medellín diminuiu ali com o Luciano Pons. Mas mesmo assim o Inter continuou para cima, criou várias chances ali, poderia ter feito ali um quarto gol ali, poderia ter ampliado o marcador, mas com o resultado garantiu aí a primeira colocação do grupo B e assim avançando para as oitavas de final da Libertadores. Aí nos demais grupos também, né? No caso, tivemos aqui o duelo entre Corinthians e Liverpool do Uruguai, né? No caso, ambas as equipes já estavam ali eliminadas da Libertadores, né? No caso, era só para definir ali quem irá para a Sul-Americana, né? Disputar os playoffs das oitavas. E o Corinthians ali praticamente com o time reserva acabou levando a melhor, vencendo por 3 a 0 com gols ali do Matheus Araújo aos 32 minutos. E na segunda etapa ali com gols do Felipe Augusto e do Adson, né? Fora que ainda o Liverpool teve um pênalti a seu favor, só que o goleiro Carlos Miguel defendeu a cobrança, terminando assim, Corinthians 3, Liverpool 0, né? No caso aí o Corinthians irá disputar aí o playoff das oitavas da Sul-Americana e se despedir aí da Libertadores de 2023. Aí no outro duelo do grupo, né? No caso as duas equipes já classificadas, né? No caso ali o Independiente Del Valle contra o Argentino Júnior, uma partida aí bastante movimentada, onde o, o Del Valle abriu o placar aos 22 minutos ali, num belo chute ali do Faravelli. Ainda na primeira etapa, o Argentino Júnior buscou ali um empate com uma jogada onde acabou tendo ali o desvio ali do defensor do Del Valle ali, né? Caso ali também o goleiro saiu errado ali na bola, acabou ali tomando um empate. Depois, no início da segunda etapa, ali, o Lautaro Dias virou o jogo para o Del Valle. E nos instantes finais ali, o Heredia empatou o jogo para o Argentino Júnior. Mas poucos minutos depois aí, o Kevin Rodrigues deu números finais ao jogo, terminando assim, Independente Del Valle 3, Argentino Júnior 2. No caso aí, as duas equipes avançando para a próxima fase. No caso, o Independente Del Valle em primeiro e o Argentino Júnior em segundo. Também tivemos os jogos ali do grupo A, né? No caso, o duelo entre Racing e Nublense do Chile, né? No caso ali, o Racing já estava classificado, né? No caso, só apenas ali para cumprir tabela e confirmar ali a primeira colocação do grupo, ao vencer ali o Nublense por 4 a 0. Destaques aí para o Matias Rojas, que abriu o placar, uma cobrança de falta, né? No caso, ele fazendo ali o jogo que marcou a sua despedida da camisa do Racing, né? No caso, ele tem já um acerto ali verbal ali com o Corinthians, né? E a partir, no caso, do dia eu estou gravando aqui no dia 30, né? Já a partir do 1º de julho, com a abertura, se não me engano, é dia 1º, ou no dia 1º, dia 3, ele já vai ter a abertura da janela de transferências, né? Então, poder já atuar com a camisa do Corinthians. Depois, na segunda etapa, com gols ali do Gabriel Rauch, o Aníbal Moreno ampliando o marcador e o Gonzalo Piove fechando o placar, terminando assim Racing 4, Nublense 0. Outro jogo do grupo também terminou 4 a 0, foi o duelo entre Flamengo e Alcas no Maracanã, né? O Flamengo aí com uma grande atuação arrasadora vencendo por 4 a 0, gols ali do Pedro aos 9 minutos. Ainda na primeira etapa o Léo Pereira fez o segundo gol ali, né? O Léo Pereira é um zagueiro artilheiro. Depois o Bruno Henrique fez o terceiro gol do Flamengo. E fechando o placar no início da segunda etapa, o Vitor Hugo deu números finais ao jogo, tendo assim Flamengo 4, algo a 0. No caso aí, o Flamengo avançando em segundo do grupo A para as oitavas de final. Jogos na quarta-feira. E fechando aqui a rodada, no caso tivemos 4 jogos nessa quinta-feira, no caso aí para definir praticamente a última vaga, né? No caso dos
no caso ali, Palmeiras e Bolívar já estavam classificados, né? O Boca Juniors já havia garantido a classificação, mas mesmo assim acabou vencendo aí o Monagas por 4-0. O jogo aí, o Boca foi totalmente dominante, criou inúmeras oportunidades. Aí na primeira etapa ali, o Marcelo Boingatti abriu o placar. Depois, no segundo tempo ali, o, o Valentim Barco ampliou o marcador, né? Fora que ainda o Boca Juniors teve o jogador expulso ainda aos 36 minutos da primeira etapa, mesmo com a menos, aí pressionou o Monagas e acabou aí fazendo o resultado, garantindo a primeira colocação do grupo F, e também com 2 gols aí de Luiz Vasquez, fechando o placar Boca Juniors 4, Monagas 0, né? O Boca Juniors avançando em primeiro do grupo F para as oitavas de final. No outro duelo do grupo, né, tivemos a partida entre Colo-Colo e Deportivo Pereira. No caso aí, ambas as equipes ali estavam na briga pela classificação, né? No caso, o Colo-Colo precisava da vitória. E o Deportivo Pereira ali, com o empate, né, ou a vitória, garantiria a classificação. E no jogo aí onde a equipe do Colo-Colo pressionou bastante, né? Ao todo no jogo foram 21 chutes contra apenas 4 do Deportivo Pereira. No caso, dos 21, 7 em direção ao gol, né? No caso aí, o destaque da partida foi o goleiro Quintana do Deportivo Pereira. E mesmo assim, com 0-0 no placar, a equipe colombiana avançou para as oitavas de final, né? A equipe que fez a sua estreia na Libertadores, né? Um estreante, já fazendo história, avançando para as oitavas de final, em segundo do Grupo F. E concluindo aqui a fase de grupos, né? Tivemos aí o duelo em Palmeiras e Bolívar, né? As duas equipes já estavam classificadas, mas aí apenas era só para definir questão de posicionamento, né? Quem ia ficar em primeiro e quem ia ficar em segundo. E obviamente acabou dando o resultado do Palmeiras, aplicando aí uma goleada por 4-0. No caso aí com gol ali do Rony, abriu o placar aos 24 minutos. Ainda na primeira etapa ali o Arthur ampliou o marcador. Depois no segundo tempo, numa tabela entre Piquerez e Rafael Veiga, o Piquerez fez o terceiro. E fechando o placar, o Arthur, numa boa arrancada ali, fez o quarto gol, terminando assim, Palmeiras 4, Bolívar 0. No caso, as duas equipes classificadas para as oitavas de final. E o Palmeiras ainda fechando com a melhor campanha na fase de grupos, na tabela, na classificação geral das equipes que avançaram para as oitavas. E no outro duelo do grupo, né, no caso aí, também tivemos a partida entre Barcelona e Cerro Porteño, que foi basicamente ali para definir quem seria, quem seria a equipe que vai disputar ali os playoffs das oitavas da Sul-Americana. No caso ali, o Cerro Porteño saiu na frente, né, o jogo foi realizado em Guayaquil. Ainda na primeira etapa ali, o Cláudio Aquino de pênalti ampliou o marcador, né, o Cerro Porteño abriu 2-0 no placar. E na segunda etapa, com gols aí do Hanner Corozo no início da segunda etapa, e de pênalti, o Jonathan Baumann empatou o jogo, terminando assim, Barcelona 2, Cerro Porteño 2, né, com empate. A equipe de Guayaquil, no caso ali, pelos critérios de desempate, acabou indo para disputar aí, os playoffs da Copa Sul-Americana. Aí temos aí concluídos, né, no caso, a fase de grupos da competição, né? Vamos ver como ficou a tabela de cada grupo. No caso aqui, no caso ali, no grupo A, né, no caso foi o Racing e o Flamengo que classificaram, né? O Racing foi o líder do grupo com 13 pontos, né? O Flamengo, em 6 jogos, né? No caso do Racing foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Flamengo foi o segundo com 11 pontos em 6 jogos, né? Foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 11 gols feitos e 5 sofridos. O grupo B, o Internacional, foi o líder com 12 pontos, seguido pelo Nacional do Uruguai, que foi o vice com 11. Do Internacional foram 3 vitórias e 3 empates, 10 gols feitos e 6 sofridos. E do Nacional, 9 gols feitos e 7 sofridos, com saldo de 2. Aí do grupo C, né, foram Palmeiras e Bolívar os classificados. Palmeiras em 6 jogos foram 5 vitórias e 1 derrota, 16 gols feitos e 6 sofridos, né, saldo de 10. E também a melhor campanha na classificação geral. O Bolívar em 12 pontos ali foram 4 vitórias e 2 derrotas, 11 gols feitos e 7 sofridos. No grupo D foi o Fluminense e River, as duas equipes com 10 pontos, no caso o Fluminense ficou em primeiro pelo saldo de gols. As campanhas são bem parecidas, só que avançando para a próxima fase. No grupo E, né, foram o Independente Del Valle e Argentino Júnior, né, o Independente avançou em primeiro com 12 pontos, em 6 jogos foram 4 vitórias e 2 derrotas, 10 gols feitos e 5 sofridos. E o Argentino Júnior em 6 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 8 gols feitos e 6 sofridos, saldo de 2. No grupo F, né, o Boca Juniors foi o líder com 13 pontos, em 6 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota,
9 gols feitos e 2 sofridos. E o Deportivo Pereira em segundo, com 8 pontos em 6 jogos. Foram 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 5 gols feitos, 5 sofridos, saldo de 0. Do grupo G foram as equipes que observou o Atlético Paranaense com 13 pontos. Em 6 jogos foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 9 gols feitos e 4 sofridos. E o Atlético Mineiro em segundo com 10 pontos. Foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E fechando aqui no grupo H, né, foi o Olímpia, foi o líder com 14 pontos. Foram 4 vitórias e 2 empates, 13 gols feitos e 4 sofridos. E o Nacional em segundo, com 10 pontos. Foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No caso, são as 16 equipes que estarão nas oitavas de final da competição, aí seguindo aí em frente aí rumo à glória eterna. No caso aí no dia 5 de julho, na próxima semana, teremos o sorteio tanto da Libertadores como da Sul-Americana, para definirmos aí, no caso, os confrontos das oitavas de final. No caso ali no pote 1 vai estar os primeiros colocados, né? E no pote 2 as equipes que ficaram em segundo. Então, no caso, obviamente que as equipes que estão ali no pote 1 vão, de acordo com a campanha, né, vão fazer o segundo jogo em casa. As equipes de melhor campanha têm essa vantagem de fazer o segundo jogo em casa até a semifinal, né? Porque no caso a grande final será em jogo 1, no caso deste ano será no Maracanã, a grande final da competição. Então, vamos ver quem serão aí os grandes finalistas dessa edição da Libertadores de 2023. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só do Presente, porque aqui a Libertadores estamos aqui juntos em busca da glória eterna. Valeu!